Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém, amados? Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com os irmãos. Pessoalmente, né? Porque espiritualmente a gente está sempre juntos. Porque o corpo de Cristo tem que estar junto. Mesmo ausente, mas sempre presente. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Gostaria muito que os irmãos abrissem comigo, para a gente ver a concordância de espiritual com natural, porque nós não podemos não participar da leitura da Bíblia, porque quando eu não participo, eu digo, o irmão disse, a irmã disse. O importante não é o irmão dizer e a irmã dizer, o importante é Deus dizer. Quem acredita que isso aqui é a palavra de Deus, sem dúvida, vai acreditar que é Deus que está dizendo. Amém? Vamos ficar de pé enquanto nós oramos, enquanto nós lê, para poder ficar uma coisa mais reverência, a palavra de Deus. É do 1, Atos 12, do 1, eu vou ler só uma parte agora, porque nós vamos se estender mais nessa mensagem hoje. Então, vou ler até o 6, do 1 ao 6, capítulo 12, do 1 ao 6, do livro de Atos. Todos têm? Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem tenciosamente, a apresentar-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardando o cárcere. Sobe aqui. Oremos ao Pai. Pai Santo e Pai querido, queremos te pedir, meu Deus, nesse momento, que tu venha, meu Deus, toma de conta, Pai, daquelas pessoas que estão encarceradas, Pai, que nem sempre o cárcere é uma prisão, que é botado pelos soldados, pelas autoridades. Mas muitas vezes, meu Pai, esse cárcere é nós mesmos que nos colocamos lá. Porque o Espírito Santo está dentro de nós, mas nós preferimos ouvir a voz do nosso entendimento do que a voz do Espírito Santo. Então, Pai, aqui tem a prova, Pai, desse homem, de 3 homens que estavam presos, mas que o Espírito Santo, que a igreja estava orando e o Espírito Santo agiu. Como sempre, Pai, tu age a favor dos teus filhos. Então, Pai, eu quero mais uma vez me colocar diante de ti, Pai, porque tu és bom, tu és perfeito, tu és maravilhoso. Tua palavra diz que a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então, Pai, que não seja eu que traga a palavra para os teus filhos, mas que seja tu, Pai, porque só tu sabes, Pai. Se for para mim, vai trazer, Pai, eu sei que eu não vou trazer nada que preste, mas eu confio em ti, Pai. E sei, meu Deus, foi tu que preparaste essa mensagem para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Pode ficar à vontade. Vamos ouvir um corinho que a irmã
Jaqueline. Desde a primeira vez que eu ouvi esse corinho, que eu me apaixonei por ele. Sempre que eu tenho oportunidade, que eu estou com essa guerreira, mas eu peço para ela cantar na hora da pregação, porque eu acho simplesmente linda, porque é Deus falando conosco. Amém? Então, o tema da mensagem de hoje é a verdadeira libertação. A verdadeira libertação. Então, a gente, muitas vezes a gente está correndo atrás de ser liberto. Mas a verdadeira libertação, Deus já fez por nós. A verdadeira libertação foi aquela do dia que Jesus estava naquela cruz e ele disse, está consumado. Eu já carreguei o pecado de cada um de vocês. Vocês têm que ter cuidado, sim, com a vida de vocês para me agradar. Porque o preço que foi pago foi muito caro. Mas, independente de qualquer coisa, já foi pago. Amém? Amém. Já foi pago. Você pode dizer para o seu irmão que está ao seu lado, dizer, você tem a verdadeira libertação? Nós temos a verdadeira libertação. Aqui no texto lido, eu vou logo aqui meu pensamento, depois eu vou para o texto lido. Diz assim, ó, a mensagem diz assim: como utilizarmos estas verdades? Pois é, você tem que saber. Você tem que saber utilizar essa liberdade. Porque muita gente recebe a liberdade, mas prefere andar como escravo. Muita gente recebe a liberdade ensinada pelo Senhor, mas aí vem um de fora e diz, olha, quem está te ensinando está errado. É o homem que está te ensinando. Está errado. Tu tem que fazer assim. Tu é besta. Tu ficou ouvindo voz de homem. Qualquer um que sobe aqui, que é temente a Deus, ele não traz a voz dele, traz a voz do Senhor. Traz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é para alimentação. Achei muito bonito o irmão Marcelo quando ele falou sobre a necessidade em relação ao dízimo. Verdade. A igreja tem necessidade. Mas a principal pessoa que tem necessidade de dizimar, de obedecer, somos nós.
Porque quando você, eu imagino assim, que Deus me defenda, eu não pudesse dizimar. Porque dizimar é um ato de amor. É um ato de dizer, Senhor, tu morreu por mim, mas eu vou ajudar com alguma coisa para fazer a tua obra. É financeiro, é o seu trabalho, é você sair para evangelizar, para ir visitar. Tudo isso faz parte do ofertório. Infelizmente o mundo inteiro estão brigando para não ofertar e não dizimar. E aí o melhor é nós saber, ele falou outra coisa, que quando nós somos verdadeiramente cortados pela graça, nós não escutamos a voz do outro, nós escutamos a voz do Espírito. Nós, Cristo vive, nós não pregamos dinheiro. Tem a hora do ofertório, sim, precisa, toda a igreja precisa, porque existe o mantimento da igreja. Mas nós não pregamos, não fazemos campanha. Você só vai receber se você der 100 reais, se você der 200 reais, não. Isso aí, quem vive preso em não querer ofertar, simplesmente não conhece a verdadeira liberdade. Não conhece a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade, o primeiro ato de que tem a verdadeira liberdade é amor. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então eu não tenho que me prender com o que ninguém acha certo ou errado. Eu tenho que me prender com o que o Espírito Santo acha certo. Então até hoje, poucos dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou nesse sentido, que a mensagem não é disso, mas falou para mim e eu disse, se Jesus vier, descer aqui e eu tiver certeza que é Ele, disser, tu não precisa dizimar, tu não precisa ofertar, eu paro de ofertar e dizimar. Mas porque um homem chega para mim e diz isso, eu não paro. Porque eu sei. Mas Deus faz negócio com o homem? Não. Mas a oferta e dízimo é condicional para você receber as bênçãos do Senhor. Não é porque Ele vai negociar com você, não. Você não vai deixar de ter o que comer porque você não entrega o dízimo, não. Você não vai deixar de comer porque você não oferta, não. Mas você está deixando de amar o Senhor, porque não quer fazer o que está na palavra de Deus, que é uma briga, que é no Velho Testamento, é no Novo Testamento. Coríntios está no Novo Testamento. Filipenses é do Novo Testamento. Então, é do Novo Testamento, sim. É da graça, sim, nós ofertar e dizimar. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Esta verdadeira libertação como figura da libertação de um pecador. A verdadeira libertação vamos usar como a figura de um pecador que se acha em cadeia por Jesus. Se acha em cadeia por Jesus. Mas a Bíblia diz que o Senhor me salvou para me ser livre. Como é que eu vou me achar em cadeia? Obediência. Eu não vou fazer isso aqui, porque se eu for fazer isso aqui, eu estou errado. Então mas é uma cadeia santa. Não é uma cadeia para nos maltratar, prejudicar, não. Vamos fazer algumas comparações. Por exemplo, Herodes como a figura satânica. Herodes, que estava perseguindo o povo de Deus, que mandou prender a Pedro e a João e o outro lá, que eu esqueci o nome dele, Tiago, ele estava representando Satanás. Agora, qual é a função do Satanás nesse mundo? Pois é, quando Satanás coloca coisa ruim na nossa cabeça, ele está querendo roubar, matar,
e destruir. A primeira coisa que ele rouba em relação a isso aqui é a fé. Acaba aquela alegria de entregar. Eu vou entregar porque é do Senhor, e graças a Deus que Ele me deu para me poder entregar com alegria. Com alegria. Aí depois ele rouba também, roubou a fé, roubou a esperança, porque eu entrego, porque a palavra do Senhor diz que Ele abre janelas dos céus e derrama bênção com medida. Sem medida. Mas aí Satanás me dá na minha cabeça que é besteira. Aí eu vou ficar o quê? Frustrado. Uma vida sem alegria de fazer a obra do Senhor, porque eu acho que eu estou pagando para fazer a obra do Senhor. Então, Herodes representa a figura satânica. Mas aí vem Pedro. Olha, Pedro aqui vai representar nós. Nós. Então, Herodes é a figura satânica. E Pedro, a figura do pecador. Todos nós éramos pecadores. Mas o Senhor já nos libertou. O Senhor já nos perdoou. Hoje nós não somos mais pecadores. Quando nós sabemos que nós fazemos alguma coisa que sabemos que não agradou a Deus, a primeira coisa que sofre é o nosso espírito. Porque o Espírito do Senhor que está junto conosco, de nós, faz nós sofrer, faz nós ficar tristes, porque nós não estamos agradando ao Senhor. Se você vai fazer simplesmente uma oração com um grupo de irmãos, mas você está totalmente ligado com Deus, pode ser um grupo de 2, de 3, de 4, você sai dali se regozijando, porque você está ali fazendo a obra do Senhor, você está orando. Lembra aqui que tinha um grupo orando. No decorrer da mensagem você vai ouvir o que foi que aconteceu por causa do grupo que estava orando. Então a nossa missão é saber que está tendo um problema na igreja, no nosso meio, é nós orar. Prisão não é só essa que, como eu falei, não, de estar lá na prisão, não. Prisão é quando alguém tira a nossa alegria, está nos prendendo, está me deixando da gente ser feliz. A figura do pecador no poder de Satanás. A figura do pecador no poder de Satanás. Você conhece alguém que que se diz crente, mas ama uma mentira? É o pecador nas mãos de Satanás. Porque o que ele mais gosta na vida é de fazer você e eu desobedecer a Deus. É o que ele mais gosta. Ele vai semear uma sementinha, e essa sementinha, se você planta um carocinho de milho, no mínimo, se for no inverno, você colhe uma espiga. Do mesmo jeito é ele apenas semeia uma sementinha, para poder, não pense que ele faz isso porque ele lhe ama. Ontem eu assisti um vídeo de uma bruxa, eu comecei, mas eu não suportei assistir não, de uma bruxa que se converteu. Sabe por que ela se converteu? Ela disse que Satanás fez um pacto com ela. Ela não podia namorar, não podia ter nenhum relacionamento com ninguém, porque ele ia fazer ela muito feliz. Então ela era a mulher dele. A mulher dele. Aí ia fazer ela muito feliz. Mas aí ele mentiu. Mas qual é o propósito de Satanás aqui nesse mundo? Não é mentir? Matar, roubar e destruir? Pois é. Aí ela disse que no começo ainda dava para aguentar, mas depois era tanta opressão que não deu mais. Aí ela foi para uma igreja e juntamente com ela levou um grupo de gente.
que estavam todos sendo escravizados por ele. Porque ele promete muito, mas ele não vem. É a mesma coisa de Jesus. Jesus, ele não vem descer aqui na terra para dizer o que é certo e o que é errado. Ele manda pessoas, dá a mensagem, manda pessoas para dizer o que está certo e o que está errado. Satanás é do mesmo jeito, a dizer também o que está certo e está errado, mas do lado dele. Porque o objetivo dele, cada vez que ele consegue derrubar um filho de Deus, ele ganhou um dia. Cada vez que ele consegue derrubar um filho de Deus, cada vez que ele consegue tirar um filho de Deus de dentro da igreja, ele já fez a festa. Porque ele conseguiu tirar aquele adorador que adora em espírito e em verdade. Então o que nós temos que fazer é sempre vigiar e orar. Sempre. E não acreditar em qualquer coisa. Pecador, no poder de Satanás, acorrentado e vigiado. Você pensa que ele não vigia? Vigia 24 horas por dia. Ele peleja para achar uma brechinha que a gente esteja fazendo, que é para poder ele ir derrubando mais. Pois é isso que ele faz. Acorrentado e vigiado. Isso era nós. Antes do Senhor nos libertar, nós éramos assim. Hoje nós temos a nossa salvação. Isso é uma certeza. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos vai esfriar. Porque ele veio com engano para desviar, se possível, os eleitos. Então nós temos que ter muito, mas é muito, muito, muito cuidado. Vigiado. E o cárcere guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Assim, o pecador está acorrentado. O pecador fica acorrentado. Se ele não tiver cuidado, ele fica acorrentado. Experimente. Tem culto da igreja. Hoje eu não vou não. Estou cansado. Dor de cabeça. Eu vou assistir um programazinho. Experimente fazer isso. Para ver se no outro dia você vai conseguir vir. Para ver se no outro mais na frente você vai conseguir vir. Não, depois você vai achar que ir para a igreja é perca de tempo. Vai dizer, como muitos dizem, vocês não precisam estar numa igreja, porque a Bíblia ensina tudo. Vocês não precisam de adorar a Deus. Eu vou fazer como eu disse terça-feira na igreja. Nós vimos para adorar a Deus na igreja, porque na igreja está o nosso corpo. Você faz parte do meu corpo. Eu faço parte do corpo de vocês, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Nós somos membros do corpo de Cristo. Veja aí 1 João. Primeira João, capítulo 3, 8 a 12. 3, 8 a 12. Amém? Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Praticou o pecado, procedeu do diabo. Ele pode até não ser filho do diabo, mas o pecado que ele está praticando procedeu do diabo. Procede do diabo. Porque o diabo vive fazendo o quê? O que o diabo vive fazendo? No 8, ainda é no versículo 8 do 12. Pecando desde o princípio. Para isto se manifestou
o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, esse é o objetivo. Deus se manifestou para nos perdoar. E o inimigo, ele fica perturbando para nos desviar. Às vezes é coisa mínima, mas é como eu estou dizendo, da sementinha. Vai crescendo e dá frutos. É a raiz também, a raizinha do mal que você planta e aí vai crescendo. A brincadeira, eu gosto muito da brincadeira do telefone. Que você começa numa fila bem grande e diz, Jesus te ama. Quando é lá no final, Jesus te mata. Jesus não ama mais, termina matando. Então, nunca a conversa chega no final do jeito que é para ser. Vai sempre mudar, porque ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira e vai fazer sempre, o objetivo dele é fazer com que a gente minta. No 9, todo aquele que é nascido de Deus, faz o quê? Não. Queria que você acompanhasse comigo. Ó, eu trouxe pirulito para quem falar mais alto hoje. É o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o quê? A divina semente. Então, se eu sei que quem permanece em mim é a divina semente, eu tenho que respeitar, eu tenho que honrar. Como é que eu vou dizer que eu amo alguém e eu só desonro? Se eu amo a Deus, eu tenho que honrar. A Bíblia diz que é para nós dar glórias a Deus por tudo. Por tudo. Então, nos meus atos, eu estou dando glórias a Deus. Mas dependendo dos meus atos. Se os meus atos não estiver conivente com as coisas de Deus, eu não estou dando glória a Deus. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Uma pessoa nascida de Deus, ele tem nojo do pecado. Não tem nojo do ser humano. Ele luta pelo ser humano. Ele vai visitar o irmão, porque quando alguém sai da igreja, ele não sai porque ele não presta. Ele sai porque ele deu ouvido à voz do outro. Você ou eu tenho que dizer nós, né? Quando acontece uma coisa dessa, você vai visitar, ou eu, tem que te explicar, vai visitar, não deve passar na cara, cara, tu saiu da igreja, mulher que saiu da igreja, volta para a igreja, não, isso é isso, aquilo outro, começa a acusar. Não, nós temos que ir com amor. Com amor, jamais com raiva, jamais acusando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama, aqui ó, aquele que não ama o seu irmão. Porque às vezes a gente passa 4, 5 anos, 10 anos, dizendo, meu irmão, eu te amo, me dá um abraço. Aí o inimigo vem lá e derruba o irmãozinho. Diz uma coisinha que machucou o irmão. Aí o irmão fica com vergonha de vir para a igreja. E eu, em vez de ir lá, abraçar, dizer que eu amo, que ele é especial, que Deus ama ele, que o lugar dele é na igreja, não, eu vou condenar. Vou condenar. Ah, ele é isso, é aquilo outro. Todos nós temos defeito. Todos nós pecamos. Nós não podemos viver na prática do pecado, mas nós pecamos. Então temos que ter muito cuidado com isso. Vai ir para
Acho que não terminei não. Continua. No 11, no versículo... No versículo de Pedro 11. 3:11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Como é que eu amo e eu deixo para lá? Como é que eu amo e eu não faço uma visita? Como é que eu amo e falo mal? Pode ser qualquer coisa, menos amor. Quando se faz assim, nós temos que visitar, temos que conversar, principalmente temos que orar para essas pessoas. Principalmente, orar. No 12 diz: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. Pois é. Será que o único meio da gente assassinar é tirar a vida do corpo? Não. Tem palavras, tem atitude que dói mais do que a morte. Tem palavras, atitude que dói mais do que a morte. Mas quando você reconhece isso, você chega para aquela pessoa: meu irmão, minha irmã, me perdoe. Não precisa nem dela vir para você não. Você viu que ela está triste, está chateada com você, você vai lá e diz: meu irmão, minha irmã, me perdoe, eu errei com você, eu falei com você. Nessa hora, os anjos todos fazem uma festa, porque você se arrependeu, ou eu. Porque eu também erro muito, viu, meus irmãos? Muito. Do maligno. E assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. As de seu irmão era justo. Pode ir pesquisar. O que você mais vê no mundo é pessoa justa sendo perseguida. Quer ser perseguida? Faça a vontade de Deus bem direitinho. Você vai ser perseguido. Infelizmente, vai ser perseguido. Você levanta sempre alguém: o irmão falou isso, o irmão falou aquilo, o irmão... Eu já ouvi falar de alguém dizer que eu era assembleiana. Assembleiana eu? Deus, eu sei que Deus pagou o preço do meu pecado. Não estou julgando os assembleianos, não. Na igreja católica tem filho de Deus, na igreja... Toda igreja tem filho de Deus. Eu já preguei na assembleia. Amei como eu fui recebida lá. Mas não me vejo como assembleiana nunca. Porque eu amo a Cristo vive. Eu amo aonde Deus se revelou verdadeiramente para mim. Eu amo depois que eu li o livro que predestinação, um plano de Deus. E eu sei que eu estava inclusa nesse plano. Então eu amo. Jamais vou sair da minha igreja, nem para outra que pregue parecido. Imagine para uma que prega totalmente errado, que para mim receber alguma coisa eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que fazer campanha. Jamais. Só se Deus me cegar totalmente. Eu sei que Ele não vai fazer. Vá para em Colossenses agora. Colossenses. Colossenses capítulo 13, versículo 15. Capítulo... É 1, 13 a 15. Capítulo 1, 13 a 15. Agora estou olhando, estou com mais cuidado, porque quinta-feira o culto foi uma bênção, mas eu mudei o versículo, os ventiladores tiram o papel, né?
Aí o pessoal não está lendo outra coisa, agora tem que ter cuidado, vamos ler direitinho. Capítulo 1, 13 a 15, e diz assim: Ele nos fez o quê? Pois é, a minha diz, libertou. Então eu digo para o seu irmão, você é liberto. Não precisa mais se preocupar com a liberdade. Senhor, me liberta. Não, Senhor, me cura dessa doença, se tiver. Senhor, repara a minha necessidade. Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele derramou toda sorte de bênção sobre nós. Toda. A nossa libertação já foi cumprida. Jesus, quando andou no mundo, Ele andou para cumprir a lei, para que eu e você não tivesse mais que cumprir, que são 613 mandamentos. Então nós não tínhamos condições de cumprir. Então você já foi liberto do império das trevas e nos transportou. Você foi transportado, e o melhor, você não teve que pagar passagem. Olha que maravilha, não pagou passagem. Transportou para o reino do Filho de seu amor. Você está no reino. Você não vai estar, você já está no reino de Deus. Você é aqui, você é um peregrino. Você está ensaiando para quando chegar no céu, você saber como é o céu. Porque como é que eu, digamos assim, até hoje eu ainda tenho dificuldade para chegar aqui. Como é que você vai chegar no céu se você não sabe nada do céu? Ontem eu assisti um filme evangélico que o cara diz, é um povoado e só tinha gente triste, viúvo, só gente triste. E tinha um senhor lá que tudo que perguntava a ele dizia não, não, não. Aí quando foi um dia, um homem que foi para lá plantou o jardim da fé. E aí mandou uma meninazinha desse tamanho e fazia pesquisa qual era o problema das pessoas que era para ele ajudar a resolver. Aí e esse homem foi escolhido para ir com a menina. Aí quando terminou tudinho, o homem perguntou para a menina: mas para que é isso aqui? É porque nós vamos ajudar as pessoas com seus problemas. Ah, pois eu quero também. Eu tenho dor no joelho. Aí a meninazinha botou lá no papel. Aí esse homem pegava a folhinha de papel e botava uma sementinha e plantou no chão. Lá num lugar que disseram que não dava nada. Plantou. Na hora que ele foi plantar, ele vai e diz: Senhor, olha para o céu e diz: Senhor, diz sim. O homem que só diz não. E aí, mas aquele povo mudou todos. Começaram a adorar a Deus todos. Porque eles plantaram a semente e com pouco tempo estava tudo florido e todo mundo acabou os problemas. Mas qual é a flor que esse filme está falando? A semente é a sua oração. A semente é o amor. Essa é a semente do verdadeiro libertado. É o amor. Sem amor, porque nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Como é que eu sei que Jesus me amou primeiro e eu vou odiar o meu irmão? Como? Eu sou amada pelo meu Senhor, porque Ele me amou primeiro, e eu vou retribuir o meu amor que ele teve por mim, por ódio do meu irmão. Não está contraditório? Então nós temos que pensar, o que é que está acontecendo na nossa vida? Tem muita coisa errada, muita. No 15 diz: Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem. Jesus é o próprio Deus.
Jesus te libertou. Jesus me libertou. Graças a Deus. Porque se não tivesse feito isso, eu estava frita. Crente fiéis na oração. Gente, tem uma coisa para ter mais problema em toda a igreja do que o culto de oração. Eu não sei por que parece que o povo são de mal com Deus. Culto de oração ninguém quer ir porque vai ter que orar. E orar é o que, né? Falar com Deus. Mas tem problema. Terça-feira acho que tinha o quê? Mais religião? 6 pessoas, né? Na igreja. Mas o culto tem sido uma bênção. Culto de oração, Deus não quer saber se tem muito não. Ele quer saber se tem quem ama Ele. Se você amar, não vai se preocupar com a multidão. Vai se preocupar se você está lá. E chegue lá, olhe para aquele que não está. É isso que Deus espera de nós. É que nós amemos. Claro que nenhum de nós vai fazer o que Jesus fez. Dar a vida por ninguém. Nenhum de nós. Nenhum. Talvez algum tenha coragem de dar a vida pelo filho. Mas por outra pessoa não. Jesus deu a vida por nós sendo pecador. Nós não prestava para nada. Mas Ele deu a vida por nós. Então, o verdadeiro libertado, Ele ama. Crente fiéis na oração por os encarcerados. Aqui nós vimos que teve um grupo que estava orando por Pedro, que estava preso, por os encarcerados. A igreja intercedeu na oração de fé. Este é o único caminho para libertar, como foi o caso de Pedro. Atos 12, 5. Atos 12 e 5. Está aqui, ó. Pedro, pois, estava guardado e bem guardado. Estava guardado no cárcere. Mas havia o quê? Havia oração por ele. Havia oração. Você sabia que a oração, ela tem o mesmo poder de uma dinamite? Você já viu como é que eles fazem para derrubar um prédio? Eles vão lá e derrubam um prédio lá de dinamite e acende lá o fogo, risca lá o negócio lá, o controle, né? E agora é controle, está tudo moderno até para isso. E explode tudo, fica tudo na poeira. E você tem esse poder na oração. Não ore, fazer como eu disse outro dia na igreja. Não ore porque você é bonzinho, não. Porque você não é bonzinho, não. Nem eu. Eu vou orar para o outro, para ele ficar bonzinho também para mim. Porque ninguém ou alguém que é ruim, ele não vai ser bom para ninguém. Mas todo mundo que é bom, ele vai ser bom para as outras pessoas. Porque o prazer dele é fazer bondade. O prazer dele, ele só tem prazer nisso. Ele só tem prazer se ele fizer o bem. Aí se sente regozijante, porque nós fomos feitos para fazer o bem. Amém? Então, sim, eu li todo. 15:5. Atos 12:5. Mas já foi? Olha, foi para longe. 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração, aquela bem fraquinha. Como era a oração que tinha por ele? Veja aí, complete aí comigo. Oração incessante. Oração incessante é uma oração sem parar, com clamor, saindo do coração.
Aquela oração que você faz para uma pessoa que você ama muito, que está na beira da morte. É essa. É essa. Incessante. Incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Por parte, não estava toda a igreja, mas estava uma parte ali, os fiéis estavam ali orando. Eu sempre digo, quando está na igreja orando é porque está dizendo que ama a Deus. Está dizendo que ama a Deus. Por isso fica na igreja. Se saiu, nem fique. Oh meu Deus, como eu ficava triste de primeiro. Eu chegava na igreja, eu olhava, tem uma moda de eu chegar na igreja e olhar para trás, para ver quem é os irmãos que estão na igreja. Não faltava muito de sofrimento. Hoje não, eu oro por ele. Se ele for do Senhor, ele vai voltar. Mas se ele não for, ele não vai. Porque é uma peneirada de Deus. Na igreja só fica os filhos. A Bíblia diz isso claramente. Só fica os filhos. Então você não precisa ficar triste, mas se você tem a obrigação de orar e visitar. Tipo, meu irmão, estou aqui. Porque David sou seu irmão, somos membros do mesmo corpo. E chamar para voltar para a igreja. Porque eu lhe digo uma coisa. Tenho certeza que nesse momento aqui no Riacho, tem gente em casa pensando, eu poderia estar na igreja. Aqui, tem gente em casa pensando, eu poderia estar na igreja. Mas talvez por alguma besteira que disse ou que fez, tem vergonha de vir. E aí é onde entra nós. Tá lá, visita e diz, meu irmão, não valeu de nada, faça de conta que você não falou nada. Volte para a igreja. Nós sentimos sua falta. E Jesus também. Isso é o que nós temos que fazer. Isso é o que nós temos que fazer. Por causa das orações, Deus mandou um poderoso Redentor. Deus sempre manda. Não existe oração que não seja respondida. Pode não ser respondida como você gostaria que fosse. Mas é respondida do jeito que Deus acha que é o melhor. Porque Deus conhece o seu melhor. Deus conhece o meu melhor. Então Ele sempre faz o melhor para nós. Amém? Você está esperando o melhor de Deus? Eu estou e quero muito. Apareceu nada mais, nada menos do que... Tem alguém acompanhando aí? Eu vou perguntar a vocês. Eu estou prestando atenção. Depois eu vou distribuir pirulito. Apareceu o quê, hein? Um anjo. Deus, você sabia que você está 24 horas por dia sendo acompanhado por anjo? Lembra aí aquela queda que você levou, que você poderia ter morrido? O anjo do Senhor te defendeu. Lembra aí aquela vez que você foi no caminho e lá tinha um assaltante e você, não, eu não vou por esse caminho não, vou por esse aqui. O anjo do Senhor. Lembra aquela vez que você estava passando por necessidade e apareceu alguém e disse, meu irmão, minha irmã, eu senti no coração de trazer isso aqui para você. Foi o anjo que mandou. Porque Deus sempre usa pessoas. Deus nunca, Ele andou aqui no mundo, mas Ele nunca fez nada sozinho. Ele sempre trabalhou unido com o homem. O tanto que no dia que Ele subiu ao céu, antes dele ir, Ele disse, eu vou, mas eu vou mandar um Consolador. Mas também vai, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então Deus sempre, Ele podia fazer todo mundo se converter sem ninguém pregar o evangelho. Mas Ele quer que nós participe com Ele. Ele quer que nós pregue. E não é para a nossa glória, é para a glória dele. Nós somos testemunha dele.
Testemunho é o que dá testemunho. Um testemunho bom. O anjo trouxe a luz. O Evangelho. Versículo 7 de Atos. Vamos passar muito tempo aqui em Atos, gente. 7 de Atos. Eis, porém, que sobreveio um anjo, eu queria que vocês falassem alto, do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de quem? De Pedro. Muito bem, garota. De Pedro. O despertou. Ele estava dormindo, guardado e dormindo. Como é que nós estamos, hein? Será que nós não estamos dormindo? Meu corpo está andando, mas meu espírito, como é que está? Nós temos que acordar, gente. Despertar. Despertar. O despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos dele. Então, muitas vezes nós estamos aprisionados e não sabemos. Quando o anjo vem e nos desperta, aí nós reconhecemos. Eu me lembro quando eu confessei a Jesus, que eu disse: meu Deus do céu, como é que eu nunca tinha visto isso aqui na Bíblia? Porque, gente, o livro que eu li, Predestinação, o Plano de Deus, ele é desse tamanho e ele é nessa altura. Eu li em 3 dias. Depois eu passei para a Bíblia, eu li o Novo Testamento todinho em 3 dias. Porque quanto mais eu lia, mais vontade eu tinha de ler. E eu disse: se eu tivesse lido isso aqui, eu não tinha passado tanto tempo sendo católica, andando com a luz atrás de uma estalta que não podia fazer nada por mim. Tanto tempo eu fiz isso. Eu era muito querida, porque eu tinha um grupo que eu cuidava dele. Eu ajudava a fazer aquele leilão de roubo. Tudo isso eu fazia. Tudo isso. Mas eu não via a Bíblia. Eu não via o que está na Bíblia. E aí a minha raiva quando eu confessei a Jesus foi essa: como é que eu passei tanto tempo e eu tinha a Bíblia em casa e eu não lia? Só abri lá no Salmo 91, que era para proteger a minha casa. Se caísse uma chuva, molhava e pronto, acabou, já era. Mas eu achava que protegia a minha casa. Onde a minha casa é protegida pelo Espírito Santo, que a minha casa sou eu. Sou eu. Não, isso aqui é só um lugar onde nós se encontramos para louvar a Deus. Só isso. Pois é. A gente é cego demais. Valeu demais. Luz tal que despertou até quem estava dormindo. Veja lá, Efésio. Vá lá para Efésio. Quem estava dormindo despertou com a luz. Despertou com a luz. Efésios 5, 13 e 14. 5, 13 e 14. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se torna manifesta. Não tem nada que quando a luz apareça não se manifeste. Nada. Terceiro, não estou fazendo, ninguém está vendo. Quando a luz chegar, todo mundo vai ver. Todo mundo vai saber. Pois é, luz se manifesta. Porque tudo que se manifesta é luz. Tudo que se manifesta é luz. Por isso que eu digo sempre, você tem que brilhar. Eu tenho que brilhar. Eu não tenho que pensar no outro. Esse aqui é melhor do que eu.
Não, eu tenho que pensar que eu vou fazer para a glória de Deus, não para minha. Andar na rua sendo testemunho de Deus. É isso que nós temos que ser. Aonde nós formos, nós temos que deixar. Tem uma música que eu cantava muito com as crianças, minha luz pequenina. Eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar. E aí eu começava a dizer lugares, na escola, no meu bairro, na minha casa, na minha família. E aí eu começava, eu deixarei brilhar. Que a luz é para você deixar brilhar. Amém? 14 diz, pelo que diz, desperta. Está vendo? Por que a luz não brilha muitas vezes? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Tem gente que começa na igreja, é um fogo. Aí tem um negócio aí do primeiro amor, né? Pois eu digo para vocês, para minha vida não existiu o primeiro amor. O primeiro amor é hoje, porque cada dia nós temos que aprender mais. Esse é o primeiro amor. Porque eu vejo uma mensagem, eu vejo uma coisa ali, eu vou procurar na Bíblia para saber se aquilo ali é verdade ou não. Não está na Bíblia? Eu não creio. Está na Bíblia? Eu creio. Isso é o que nós temos que fazer. Porque quando nós vamos ouvir palavras de terceiro, nós estamos ouvindo palavra de fofoqueiro. Fofoqueiro que nos deseja o mal. Não é de Deus, não. Temos que aprender a ouvir. É uma das coisas que é tão difícil as pessoas saberem fazer, é ouvir. Olha que não existe nada pior do que você falar com uma pessoa, você vai ali, fulano, isso assim, assim, aí a pessoa vira para você, não sabe ouvir. Não sabe ouvir. Então é muito importante a gente pedir a Deus para nos ensinar a ouvir. Porque quando eu ouço, eu vou saber distinguir o que é o certo e o que é errado. Mas quando tudo eu deixo entrar no meu ouvido, eu nunca vou distinguir o que é o certo do errado. Nunca. Amém? Temos que aprender a ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa. Ouvir a voz do Senhor e interpretar. Interpretar. Porque ouvir voz, tem um monte de gente aí que se suicida porque ouve voz. Mas Deus jamais vai mandar ninguém morrer. Quando ele vai fazer como meu genro diz, um deles, quando chega a senha, vai, não tem jeito. Mas é só quando chega a senha. Mas como é que você quer estar quando chegar essa senha? A voz do Senhor é e interpretar. Veja a ordem. Levanta-te e cinge-te. Cingir é levanta e veste a roupa. Cingir é vestir a roupa. Ele estava dormindo. Naturalmente, na cadeia, ele estava talvez só com as roupas de baixo. Mas estava duro. E Deus disse, e o anjo disse, levanta e cinge. Veja aí o 7 e o 8 do Atos. 7 e 8 do Atos. Atos 12. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, não é devagar, Deus não quer nada devagar, depressa.
levanta depressa. Então as cadeias caíram das mãos dele. Ele estava acorrentado. Gente, eu posso confessar para vocês, passei muito tempo acorrentada. Muito tempo. Porque quando a gente não conhece a Deus de verdade, a gente está acorrentado. O 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim disse, né? Vou pensar. Foi? Assim o fez. Ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Põe a capa e segue-me. Aí você vê a grandeza que é quando você ouve a voz. Quando você sabe distinguir a voz de Deus e a voz do outro. O outro não vai mandar você despertar não para Deus não. O outro não vai mandar você se vestir não. Porque vestidura aqui está falando do Espírito Santo. Aqui era Pedro de verdade. Mas essa mensagem para nós hoje é Deus dizer: desperta, cinge-te, aproveita os últimos dias. Você não sabe o que está para vir. Então, lê a Bíblia, ora, a tempo e a fora de tempo, para que você esteja forte, para que você não seja enganado por qualquer pessoa. Porque as pessoas que são enganadas por qualquer pessoa podem ir atrás, se não é pessoa que se acha mais sábio do que os outros. Sempre é alguém que se acha mais sábio do que o outro. E sempre Deus diz: eu exalto os humildes. Então eu quero crescer nas mãos do Senhor. A primeira coisa que eu tenho que ser é humilde. Desperta. Seja humilde. Está precisando de alguma coisa? Chega para os líderes da igreja. Aqui teu irmão Bizamar. Chega para ele e diz: irmão, eu estou precisando de oração, estou precisando de um conselho, eu não estou aguentando carregar a carga sozinho, me ajude. Tenho certeza que ele está aí pronto para fazer isso, porque eu tenho certeza do amor que ele tem por essa obra. Então não fique sofrendo e guardando, aumentando, deixando a sementinha lá crescer e a raizinha também do mal crescer na sua vida. Está em tempo ainda. Faça enquanto está em tempo. Só o que tem tempo de... Só que tem dois tipos de anjo. O pecador despertado. Ó, dois tempos. O pecador despertado. O obedecer imediatamente. As cadeias caem no momento da confissão, confiante da salvação. No momento que você confessa a Deus, confiando que Ele te perdoou, ali todas as cadeias caem. Todas. Ali você vai ter a alegria de se arrumar e vir para a igreja. Você vai ter a alegria de fazer a obra do Senhor. Você vai ter a alegria... Não, vamos varrer a igreja. Eu quero estar junto. Vamos capinar ao redor da igreja. Eu quero estar junto. Porque você sabe que você está fazendo para aquele que te criou. Para aquele que pagou o preço para que você esteja aqui hoje. Com vida, com saúde, para que você tenha uma família abençoada. Se você olhar para trás, há 10 anos atrás, e olhar para hoje, tem diferença ou não? Pois é, a Nayane está ali com o marido, né? Há 10 anos atrás, talvez não quisesse nem conversar com ele, né? Pois é. Então, Deus, às vezes eu fico olhando e digo: meu Deus, como é? Nessa semana passada, eu estava precisando de um pintor para pintar minha casa. Fui um que já tinha trabalho para mim, fui para outro, mandei mensagem. Teve um que nem respondeu minha mensagem. Aí eu reclamei porque ele não respondeu. Ele disse: é porque eu estou sem tempo. Quer dizer, sem tempo nem de responder a mensagem.
Deus mandou na porta. Meu marido foi vender um negócio lá e aí encontrou um homem lá. Disse: você conhece algum pintor? Conheço, eu tenho uma firma de gente que trabalha. Tem pintor, tem pedreiro, tem eletricista, tem tudo. No outro dia de manhãzinha, os pintores chegaram lá em casa. Eu nem estava querendo mais fazer naquele dia. Mas chegou lá em casa. Está lá, minha loja linda, maravilhosa, pintadinha. Estou aqui mortinha de cansadinha. Mas valeu a pena. Porque eu vi a mão de Deus como eu vi lá em Paraibaba. Cheguei lá, não tinha pedreiro, era impossível. E até meio-dia apareceu 5. Deus faz. Quando você diz: Senhor, eu não consigo, faz por mim, Ele faz. Ele faz. Aí não que eu diga, né? Estava há um tempo atrás aí, mau sofrimento, com aquele menino ali, sem saber que estava grávida, mas de repente o menino apareceu e está aí. O maior tesouro hoje, né? Ainda é a cópia do irmão Bisamar, não tem jeito. Deus faz assim. Não é só nós confiar. Confiar é a palavra certa. Cadeias caem no momento da confissão. Confiante. Você tem que fazer a confissão confiante. Deus não quer confissão de boca. Ele quer confissão de coração. De coração. Porque você faz de coração, na hora que a voz do outro vem, você, epa, eu conheço essa voz. Essa voz não é a voz do meu Deus. Porque a voz do meu Deus é carinhosa. A voz do meu Deus é cuidadosa. Não é essa voz aí não. Porque você fez uma confissão de confiança. Quando você faz, é a mesma coisa que eu dizer, eu convidei a Marreline para vir para cá. O meu filho sempre vem comigo. Aí eu fico com aquela confiança que ele vem comigo. Eu fiquei com aquela confiança que ela viria comigo. E assim é com todos. Imagina com Deus. Você faz a confissão. De confiança, Deus diz: fez porque confia em mim, então eu não posso também falhar com ele. Porque eu prometi que se eles estivessem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Ali eu estou. Ele não vai estar, ele está. Ele não vai vir, ele já está. Amém? Então, confissão de confiança da salvação. E não olha para os obstáculos. Porque tem gente que só vê desgraça, só vê coisa ruim. Nós temos que ver coisa boa. Eu sempre digo, olha, agora o pessoal pega o microfone só para dizer que vai ficar pior. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Te prepara. Te esconde. Você vai conseguir se esconder de Deus? Não. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Quer eu me esconda, quer não. Vai acontecer. Mas enquanto não acontecer, Deus vai continuar cuidando de nós. Como Ele tem feito até hoje. Tem um pastor que eu acompanho ele muito na televisão, é o Hélio Peixoto. Ele diz: olha, o pessoal tem que pregar esperança. Porque a gasolina está caro, nós vamos continuar botando gasolina no nosso carro. A comida está cara, nós vamos continuar comendo. As coisas estão difíceis, nós vamos passar, porque nós não estamos sozinhos. Então é isso, nós temos que viver confiança. Agradecer a Deus todos os dias, por mais um dia que Ele nos deu para viver. E usar aquele dia para a glória dEle. É isso que nós temos que fazer. Eu não gosto de pregação negativa. Eu gosto de pregação que você vem para cá se alimentar. É a mesma coisa assim, você ir para um restaurante, querendo comer uma comida boa, e quando chegar lá, se decepcionar. Você tem que vir para a igreja, ouvir uma pregação, e essa pregação fazer com que você pense durante a semana. A irmã mostrou na Bíblia, porque a irmã não disse nada,
mostrou na Bíblia que eu posso confiar em Deus. Então eu vou confiar. Por quê? Vai ficar mais ruim? Vai ficar mais difícil? Mas também vai ficar melhor. Você sabe por quê? Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Se você é a igreja do Senhor, vai ficar melhor. Eu não tenho medo de nada ruim, porque eu sei que vai acontecer exatamente como Deus disse que vai acontecer. E quando tiver tudo muito ruim, Ele vai surgir e dizer: amém, igreja. Venha tudinho. Venha, o banquete está preparado. Bora. Nós não vamos passar para a grande tribulação. Segundo a Bíblia, não. Agora, se quem quiser passar, aí vai passar. Mas segundo a Bíblia, nós não vamos passar. Pois é, não vamos. E não olha para trás para os obstáculos. Ele simplesmente crê e dispõe-se. Simplesmente crê e dispõe. Segue ao anjo sem medo. Ah, pensou? Você está lá na sua casa dormindo, aí de repente aparece, o quarto fica todo claro e aparece um anjo. Desperta, Bisamar. Acorda. Segue-me. E você nem sabia quem era. E aí como é que você ia seguir? Tem que conhecer a voz de Deus. Porque se você conhecer, você diz: é só agora. Já estou indo. Não vou nem calçar a sandália. Mas ele mandou calçar a sandália. Pois é. Então, quando isso acontecer, vai ficar melhor. Porque nós vamos morar na glória. Vamos louvar Deus. Outro dia eu vi uma mensagem que no céu nós vamos trabalhar. E é muito. Então, quem preguiçoso vai ser ruim, viu? Vai trabalhar. Não vai ficar lá só louvando, não. E é tão bom louvar, eu queria tanto saber louvar. Mas não vai ser só louvar, não. Todo mundo vai trabalhar lá no céu. Pois é. Segue ao anjo seu medo por entre todos os guardas. Estavam todos os guardas ali e ele não teve medo. Passou no meio dos guardas ali, seguindo o anjo. Não quero nem saber, eu estou protegido. E seguiu. E seguiu. Veja aí, versículo 9 e 10. Fica todo tempo tirando, porque isso me engana mais. 9 e 10. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. Ele pensava que estava sonhando. Era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de fora que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. O anjo não vai estar ali visível para você ver sempre, não. Quem faz você ver o anjo cuidando de você é a sua visão espiritual. Se você crê, se você sabe que Deus está cuidando de você, aconteça o que acontecer, você está dando glória a Deus. Está dando glória a Deus, porque você sabe que não está sozinho, nem sozinha. Certeza, bem-aventurado os que têm, pois tem um novo, terão um novo caminho através da oração. Certeza, quem tem, é através da oração. Você vai para a igreja,
Aqui eu não sei. É terça-feira também os cultos de oração, né? Quinta? Pois é. Então, você faça de tudo para estar aqui orando. Se você não tiver por quem orar, ninguém, eu não tenho por quem orar, venha para cá e ore por mim, em nome de Jesus. Eu preciso da oração de vocês. Porque a quem mais Deus dá, mais Ele cobra. E é difícil. Então, nós todos, ministros de louvor, pregadores, pastores, nós precisamos de ser cobertos para as orações da igreja. Porque quando nós nos levantamos para pregar, o inimigo se levanta contra nós. Não é fácil não trazer uma mensagem não. É amor. É amor. E eu estou dizendo que é porque aqui não, porque é longe não. Lá no Acaraú. É amor. Ou tem amor para pregar ou não prega. Ou tem amor para servir a Deus ou não serve. Só vê defeito em todo mundo. Pois é. É 11, cadê? Certeza, bem-aventurança aqui pela oração. Versículo 11 e 12. Então Pedro, caindo em si, depois disso aqui todinho, porque ele foi notar o que está acontecendo. Caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Olha aí, eu precisei passar por tudo isso para poder acreditar que Deus estava cuidando dele. Será que não acontece isso conosco? Aqueles nossos sonhos que nós sonhávamos estão na mão de Deus e Ele respondeu e nós não enxergamos. Será que você precisa mandar um anjo para nós verdadeiramente acreditar que Ele está conosco? Pois é. O anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Olha aqui as incrédulas. Estava orando, mas olha aí, mãe de João, combinado Marcos, que é o que escreveu o livro de Atos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Mas olha aqui, continuando no 13. Quando ele bateu ao pórtico, a porta do portão, veio uma criada chamada Rod ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Olha, ela orando para que ele fosse liberto, ele estava ali na porta, mas ela ficou feliz e nem mandou o homem entrar. O homem ali querendo entrar para se esconder. E ela não deixou o homem entrar, de tão alegre que ficou. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está o quê? Louca. Os loucos que oram, viu? Está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava a bater. Ou seja, às vezes a gente pede uma coisa a Deus com tanta fé, e quando recebe, não acredita. Deus está entregando, mas a pessoa não acredita, acha que está tendo uma visão, acha que está sendo iludido. Nós temos que acreditar para ver acontecer. Não é deixar acontecer para poder acreditar, não. É acreditar para poder acontecer. Amém? Terminando. Vai dar certo. Frequentar a reunião de oração alegra aqueles que por ela oraram. Frequentar a reunião de oração
alegra, digamos, a mim. Eu chego na igreja, a pastora está doente, o pastor, ela manda mensagem todo dia. Quando ela custa mandar, eu mando para ela, perguntar se ela está melhor, né? E aí ela agradeceu muito profundamente porque eu estava orando por ela. Por quê? Você está dando um presente. Você está falando com quem pode resolver o seu problema, para resolver o problema do outro. Então o melhor presente que você dá a alguém é orar por aquela pessoa. É o melhor presente. Não deixe de orar para as pessoas, não, que é muito importante. Amém? Tem outra coisa que o povo não faz, é quando recebe um presente de Deus, não agradece, não dá testemunho. Lembra lá, não vou ler não, mas veio a minha cabeça agora, lá dos 2 leprosos, peguei vocês, quantos leprosos eram? 10 leprosos. E Deus curou Jesus na época, curou todos 10. Quantos voltou para vir agradecer a Deus? Pois é, um só. Você vai a um culto de oração e aí tem um período de testemunho. Tem alguém que tem um testemunho aí para compartilhar conosco do que o Senhor fez com você? Cabeça baixa. Ninguém se levanta. Você sabia que você tem testemunho para dar hoje na igreja? Hoje, agora, você tem testemunho para dar. Você está aqui. Você está vivo. Você já agradeceu a Deus hoje por você estar vivo? Por você ter almoçado? Por você estar ao lado da sua família? Quantas pessoas daria tudo o que possui para estar do lado da família? Ao lado do pai, ao lado da mãe, do irmão. E não vão só, se ele for crente, quando chegar no céu vai estar. E você também. Pois é. Nós temos que dar testemunha. A Bíblia diz que nós somos testemunha de Deus. Testemunha de Jesus. Então temos que dar testemunho. Testemunho da sua libertação. Maravilhosa. Da sua libertação maravilhosa. 13 a 17. 13 a 17. Quando ele bateu, que continua, eu vou passar aqui bem muito, porque eu não vou ler tudo isso aqui de novo, não. Eu vou passar para o 17. O restinho do 16. Tendo então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos, assustados. Por que é que a gente fica assustado quando Deus faz as coisas que a gente está pedindo? Não é para ficar assustado, é para ficar maravilhado. É para agradecer a Deus que aqui ele ouviu. Não, eles ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago. Ou seja, anuncia o que Deus fez. Você está dando testemunho. Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Isso é o que Deus espera de nós. Ele fez maravilha por nós. Vamos dar testemunho. Você sabe, é mais fácil a gente falar das coisas ruins que acontecem do que das coisas boas. Não é não? Mas por quê? Era para nós falar das coisas boas. Que as coisas boas é Deus que faz. Mas não nós falamos das coisas ruins. Nós vamos falar do irmãozinho que faz tudo pelo reino de Deus. Mas vamos falar do que fazia e deixou de fazer. Ou do que não faz. Não, pregar para fulano não, isso aí não quer nada da vida não. Você queria? Nenhum de nós, se fosse depender de nós não estaríamos aqui. Nós não seríamos crente. Porque crente é filho.
de nós. Amém? Assim seja, assim falou o Senhor. Marlinho, bora cantar de novo. Olha, 15 minutos. Olha, hoje eu estou bem obedientezinha. Ó.